Aviso: esse vídeo não foi feito para ser levado a sério. Ele foi feito com o intuito de chamar a atenção, fazer humor e realizar os sonhos deste pobre homem que só está tentando ganhar espaço nesse mundo horrível controlado pelo maldito capitalismo. Olá, galerinha da internet! Tudo bem com você? Eu tava parando pra pensar, como sempre faço na maioria das vezes, e acabei percebendo o quanto que fãs de Resident Evil, em sua maioria, são histéricos e emocionados. O exemplo mais recente que eu lembro é no lançamento de Resident Evil 2023. Sim, não vou falar Resident Evil 4 Remake porque eu sei que vocês vão ficar agonizando, seus nerdolas, kkkkkk. Onde era mais do que óbvio que não ia vir o jogo completo no mundo onde o mercado dos jogos cresceu de uma maneira monstruosa a ponto de lucrar com o desespero das pessoas em achar que elas têm necessidade de pagar por roupinhas online. Posteriormente, quando o jogo chegou nas lojas, veio um monte de fanboys que, como de costume, estavam babando o ovo do jogo, mas era previsível que não iria ter a campanha da Ada, Separate Ways, incluída inicialmente. Mas mesmo assim, os caras ainda criam expectativas mais do que adolescente quando seu tio fala que vai apresentar a eles uma casa de massagem. E depois ficam doidões, com diversas frases prontas vindas do esgoto da internet, como alguns canais de crítica parciais que só se baseiam em nostalgia ou reducionismo. Mas não quero que me entendam mal, eu gosto muito da franquia Resident Evil, e eu não vou mentir em dizer que joguei todos os jogos da franquia, mas a grande maioria que eu experimentei, eu gostei. Mas o jogo de 2023 eu ainda não joguei porque ele não roda na minha caixa X1, então não vou dar uma opinião tão precisa sobre ele, mas segundo meu vizinho e outras pessoas que eu conheço que chegaram a jogar, relataram que a movimentação do Leon Scott Kennedy tá mais pesada que pneu de Hilux pilotada por um cliente VIP do Esquina Bar. Opa! Lembrei de outro exemplo bem recente, os caras criando expectativas de que o tal do Resident Evil 9 pode trazer o Chris, a Jill e o Barry de volta. Isso pode ser só uma situação hipotética bastante equivocada, mas se não acontecer, eu digo com toda certeza do mundo que a maior parte do fandom vai ficar espumando de raiva por não ter colocado isso no jogo, sendo que a Capcom nunca prometeu nada. E não posso esquecer as famosas e famigeradas discussões por qualquer bosta. Um exemplo. Dois fãs de Resident Evil estão conversando de boa, até que um pergunta sobre qual é o melhor jogo da franquia. Aí, meu amigo, você vai ver uma batalha acirrada entre dois CDFs. Mas é de se esperar que um deles vai falar que Resident Evil só presta os de terror, mesmo que você explique pro nerd o porquê o 4 é o melhor da franquia. Ele nem sequer vai aceitar, mas deixa eu te contar um segredo, cara. Se fosse existir somente os jogos de terror, a franquia teria acabado no primeiro. Dos jogos que existem, os que eu considero mais terror são somente o 1, 7, 4, Revelations 1 e 2 e o 8, porque desde o PlayStation 1 já tinha muitos dos elementos de ação da franquia que vocês vivem reclamando. E eu quero contar mais um segredo pra vocês. Não é só porque um youtuber famoso fala que um jogo é ruim, não quer dizer que seja de verdade. Eu era uma criança que passou a vida acreditando que Resident Evil 6 e o reboot de Devil May Cry era um lixo só porque todo mundo falava que era. Mas quando eu experimentei, achei os jogos bons pra caramba. Resident Evil 6 é um dos melhores se você for ver ele como um outro jogo, se ele não tivesse o nome de Resident Evil. E o Devil May Cry Reboot é o jogo com a melhor jogabilidade de toda a série, e a estética também é muito boa, apesar de eu preferir a original. E a trilha sonora é o bicho, cara! Desde então, eu só tiro minhas próprias opiniões, e é por esse motivo que não vou falar que Resident Evil 2023 é um jogo foda sem eu nem sequer ter jogado. Então, continuando. Ando vendo que boa parte da fanbase é meio que mal acostumada. Eles estão sempre ganhando bastante jogos, filmes e séries, mas mesmo assim, estão sempre sendo ingratos, e reclamam e brigam por tudo. E ainda, fico muito triste quando lançou aquela série da Netflix e os caras reclamando da lacração que só existe na cabeça deles. E também da aparência dos atores, a ponto de que um deles apagou as redes sociais e ficou bastante mal por conta de tudo isso. Já vi casos de filmes baseados em jogos cujo ator nunca teve contato com a franquia na vida, mas recebeu o roteiro para atuar e pronto, o filme saía meio ruim. Mas apesar da série Bem-vindo a Raccoon City não ser lá grande coisa, tinha fãs atuando com carinho ali. Assim provando que o discurso de vocês sobre fidelidade, que tem que ter um fã em todo projeto que sequer existe, não adianta de nada quando não tem uma boa direção, fica ruim do mesmo jeito. Mas uma outra coisa na fanbase que me deixa puto é eles reclamarem muito sem necessidade. E o pior, que eles nem reclamam de coisas plausíveis, sabe? É umas coisas bem inúteis do tipo, ai, por que essa cena da pedra existe? Sendo que é uma cena muito foda. Não é vocês que curtem ver Macho Alpha e Red Pill? Tá aí o Macho Alpha e Red Pill de vocês, pô. Mas assim, tem umas coisas na franquia que eles reclamam que não faz nem sentido, porque no final das contas podem ser coisas muito boas, mesmo que eles digam que são ruins.
Bem, mas o que me assusta de verdade é que eles iriam revirar o Brasil de ponta cabeça se a versão de 2023 do Resident Evil 4 não tivesse incluído a piada do bingo. Sim, é isso mesmo. Os caras são apegados demais a um monte de coisa muito superficial. Ou aquela vez que a série sofreu um soft reboot com Resident Evil 7, que reclamaram do fato do jogo ter virado um FPS, chamando ele de lixo de tudo que tem de pior na humanidade. Mas eles acham o Village foda só porque aparece um personagem clássico, o Chris! KKKKKKKK. Dado a esse comentário, a gente vai vendo como tudo é sobre um apego emocional barato ao passado do que tentar experimentar ideias interessantes. Outro segredo, Resident Evil 1 de PlayStation inicialmente seria um FPS, a ideia só não foi pra frente por conta de limitações gráficas. Assim podemos deduzir que o Resident Evil 7 é o que a franquia deveria ter sido desde o começo, então fiquem com esse fato só por curiosidade. Nas horas vagas, adoro também reclamar da Ashley de Resident Evil 4 original, sendo que ela não atrapalha tanto assim não, cara. Eu pelo menos nunca tive tanto problema com ela, e eu digo por experiência própria. Na reimaginação do quarto jogo numerado, ela ficou até menos chatinha pro público, conquistando muitos gatos virtuais pelo mundo todo, mas os caras tava puto por não conseguir ver a calcinha dela. E isso me lembrou mais uma coisa, essa franquia tem muito fanservice, que é algo que não gosto, porque parece que eu tenho a sensação de que é uma série de jogos, filmes e afins que mima bastante seu público, e eu acho chato quando tudo que o fã quer acontece. Isso deixa as pessoas muito mal acostumadas, sabe? E com a realidade que eles criam na cabeça deles se tornando algo absoluto dentro da franquia, eu acho que é daí que vem aquelas expectativas exacerbadas e delirantes. Dentre as diversas coisas em Residência Maligna, o que me incomoda de uma forma indescritível é que um jogo de terror que no PS1 tinha personagens com designs simples e convincentes, com o passar dos anos colocaram designs exageradamente estilosos até mesmo para qualquer um, chegando às vezes nem fazer muito sentido. Já no terceiro jogo podemos ver a Jill com um vestido para ir na noitada, pelas ruas devastadas de Raccoon City, ou personagens com cabelos que só existiriam no Instagram, pois duvido que alguém sairia tão estiloso assim para ficar fazendo várias piruetas, porrada e bomba. Eu tô me perdendo bastante no roteiro aqui, mas é que eu preciso citar muito essas coisas porque eu quero tirar essa sensação de sentir que eu sou o único que fala sobre isso, sendo que eu sei que tem outras pessoas que também estão percebendo com o passar do tempo que a base de fãs de tal jogo está cada vez mais insuportável. Desde os primórdios do YouTube, vejo todo mundo falar mal dos filmes live action, sendo que nem são tão ruins assim, mano. O problema é que muitas críticas que vemos pelo YouTube são muito parciais, todas baseadas no apego aos jogos. Pois tem gente que ainda acha que os filmes seriam um cara com uma maleta que cabe uma AK, bazuca, faca, spray e 38 no meio do filme. Ou que eles iam andar como se fossem tanques de guerra, parar e atirar em zumbis. Ou que os personagens iam se machucar e a tela ficaria amarela com ele botando a mão na barriga. Pessoal, entendo, não dá pra ser fiel, nunca, que o material original vai ser 100% adaptável, em qualquer tipo de mídia que for. Um livro sempre vai ser diferente de um filme, ou o filme sempre vai ser diferente do jogo, um anime vai ter uma diferença com os mangás e quadrinhos, porque tem coisas que só funcionam em uma mídia, sabe? E um dos exemplos que eu posso dar é... Vocês não iam achar estranho que nos filmes um monstro precisaria de 72 balas para ir de base igual no jogo onde ele nem sequer reage ao dano? Ou até no suposto filme de Zelda, não iriam achar ridículo ver o Link quebrando uma porrada de vaso e pedra procurando por dinheiro? E podemos ver vários exemplos por aí, é só tentar analisar a lógica de tais mídias e tentar aplicar em outra, e vocês vão ver que é estranho, até no visual dos personagens, onde se no filme live action fosse totalmente fiel aos jogos, ia causar aquela estranheza de atores que mais parecem apenas cosplayers, mas ainda tem fãs que juram que isso seria bonito, eu sinceramente não entendo. A fanbase faz várias bizarrices no geral, mas quero tentar acabar o vídeo por aqui, concluindo em dizer que, apesar de tudo, eu gosto da franquia. Eu quero que vocês deixem nos comentários os pontos que concordam ou discordam de mim, pois isso é um canal democrático, então eu tenho o direito de dizer que Silent Hill é muito melhor, valeu e fui! Sai do meu Instagram! Você não é convidado aqui, sai do meu Instagram!